Estudo do Apocalipse. Quando o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto, isso é muito sério, seríssimo, porque morto não é aquele apenas que está sepultado, mas aquele também que está aparentemente vivo, mas diante de Deus está morto nos seus delitos e seus pecados. Quando a pessoa vive nos seus pecados, ela está morta. Para Deus ela está morta. As suas rezas, as suas preces, as suas orações jamais chegam diante de Deus. Por quê? Porque ela está morta. Deus não ouve morto. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, é isso que Jesus está falando aqui com a igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ora, quantas e quantas pessoas estão vivendo assim, tadinha, iludidas, enganadas pelos seus próprios sentimentos, enganadas pela sua própria aparência, pelo seu próprio nome. O coração a tem enganado, o seu próprio coração a tem enganado. Como? O seu coração lhe diz: olha as obras, veja que obras, veja o seu nome, e não faltam para ajudar aqueles que dão tapinha nas costas e dizem assim: olha, poxa rapaz, que obra que você está fazendo, que trabalho, hein? Poxa, essa oração, a sua palavra, e uma série de elogios. Quando a Bíblia diz que aquele que elogia o próximo arma-lhe uma cilada. O elogio nada mais é do que uma cilada. Mas esse pessoal aqui da igreja de Sardes tinha nome de que vivia, tinha a glória desse mundo, ou tem a glória desse mundo, tem o reconhecimento do mundo de que é uma pessoa boa, que é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que faz obras, porém está morta. Está morta nos seus delitos e pecados, porque aparenta ou mostra as suas obras, ela pensa que isso justifica a sua vida afastada de Deus. Quantas são as pessoas que vivem assim? E eu fico impressionado como é que tem pessoas inteligentes se deixando levar pelo diabo, pelo espírito do engano. O espírito do engano. Aliás, o espírito do engano é o espírito dos últimos dias. É o espírito do anticristo. É o espírito do ecumenismo. É o espírito que faz abraçar a todos. Todos são irmãos. Afinal de contas, todos são bonzinhos. Todos são criaturas de Deus. Enfim, mas na realidade não é isso não, minha amiga. A porta que leva e conduz à vida eterna é estreita e apertado é o caminho. E são poucos os que acertam com ele, conforme o Senhor Jesus disse. São poucos. Ah, meu Deus, é tão duro, é tão difícil, é tão doloroso saber que tanta gente tem sido enganada por si própria, pelo seu próprio coração enganador. A Bíblia diz que o coração da gente é muito enganador, sabia? Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo no coração. Vai atrás do seu coração que você vai ver para onde você vai parar. Quantas pessoas estão casadas hoje porque foram atrás dos seus sentimentos, os sentimentos do coração, não é verdade? Você que está me ouvindo aí, que casou, fez um péssimo negócio, hoje está separada ou separado, seu marido ou sua mulher está nos braços de outro ou de outra, seus filhos separados do amor, do respeito, divididos, tudo por causa de um coração enganador.
Não, minha amiga, meu amigo ouvinte, não dê atenção ao que o seu coração lhe diz, porque ele é corrupto, profundamente enganador, salvo quando ele é dirigido pelo Espírito Santo, salvo quando ele é cheio do Espírito Santo, salvo quando ele é humilde para obedecer a palavra de Deus. Veja, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. É uma pessoa de renome, uma pessoa muito conhecida. É uma pessoa que tem um nome grande diante desse mundo. Mas diante de Deus, o nome dela está escrito numa pedra do cemitério. Ele diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer que havia um restinho que estava para morrer. Então Jesus está falando: consolida, sê vigilante, vigia, para que esse pouquinho não se perca, não morra também, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele intercede por nós, sabia? Ele intercede por aqueles que são dele. Ele intercede por aqueles que clamam pelo seu nome. Porém, quando nós cometemos atos indignos, quando as nossas obras não são íntegras, então como ele pode interceder por nós junto ao Pai? É a mesma coisa, por exemplo, um advogado que vai defender uma pessoa que é culpada. Como que o advogado vai ter argumentos para chegar ao juiz e dizer: olha, meritíssimo, o réu ele não tem culpa, ele não matou, quando na realidade ele matou, quando há provas de que ele matou. Então, o advogado de defesa vai se sentir impotente diante dos argumentos do advogado que acusa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o Senhor Jesus é o nosso advogado, mas ele não pode justificar-nos enquanto nós mantemos o nosso coração rebelde, enquanto não há confissão, enquanto não há reconhecimento, humildade de dizer: ó Senhor Jesus, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz aquilo que não devia ter feito, me perdoa pelo amor do teu nome. Então a pessoa se arrepende, ela confessa, ela se lava diante do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus tem condições de perdoá-la, tem condições de lavar os seus pecados, porque ele derramou o sangue dele, e pode justificá-la diante do Pai. Mas quando isso não acontece, quando a pessoa não reconhece o Senhor Jesus, então é muito difícil. É impossível que haja perdão para ela. Então ela acaba morrendo e definitivamente, porque ela já está morta nos seus delitos e pecados, e fica só faltando o sepultamento. Bem, ele diz aqui assim: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Quer dizer, a palavra de Deus, recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Quer dizer, volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Puxa vida. Se não vigiares, virei como ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vem. Ninguém. Assim será a vinda de Jesus. E às vezes, a vinda de Jesus acontece na vida particularmente de cada um. É a morte, né? A pessoa passa para a eternidade. Então, para ela, Jesus veio naquele momento, né? Não é isso? Então, de repente, você não tem tempo mais para se converter, se arrepender. Não, minha amiga, meu amigo, você tem que examinar o seu coração e verificar o que está errado e reconhecer diante de Deus. Sabe, nós somos cheios de erros, de falhas, de pecados, mas nós sabemos o caminho para voltar à comunhão com Deus, que é o arrependimento, que é a prática das primeiras obras, que é a confissão dos nossos pecados e dizer: ó Deus, eu reconheço o meu pecado. Quando isso acontece, então há perdão, há
naturalmente uma salvação na vida da pessoa. Portanto, você é uma pessoa católica, espírita, evangélica, você crê em Deus, não crê em Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, olha, nada disso tem valor. A sua fachada religiosa não tem nenhum valor, não lhe garante nada. Inclusive, a própria Bíblia diz que a igreja, o templo, não protege o pecador. Às vezes a pessoa pensa que está na igreja, ela está protegida pelo templo. Não, o templo não protege o pecador. Não. Você tem que se converter, se arrepender desse seu passado e começar uma vida nova. Abandonar o erro, abandonar o que não serve, o que não presta. Abandonar a prostituição, a promiscuidade, abandonar a mentira, o roubo, abandonar a falsidade, o fingimento, o engano, abandonar esse caráter sujo e maligno, demoníaco que há em você e começar a viver de acordo com a vontade de Deus. Talvez você diga, mas eu não encontro forças. Mas se você falar com Deus sinceramente, se você buscá-lo de todo o seu coração, você